Olá, esse é o Cores da Cris em mais um vídeo azul aqui no meu canal. O vídeo azul é de pintura e hoje eu vou fazer uma pintura envelhecida de frutas, né? Esse é o tema, o motivo que eu escolhi para essa aula. E é uma técnica de pintura que mistura o Bauer-Malerai, que eu venho sempre mostrando aqui por conta das suas pinceladas tão características, mas também já tem uma introdução, vamos dizer assim, da pintura country ou folk art, que é a pintura decorativa no estilo americano, né? No jeito que os americanos fazem mais. O jeito de trabalhar é um pouco diferente, né? O Bauer tem pinceladas mais precisas, mais diretas, e o folk tem um leve sombreado e às vezes um jogo com as pinceladas que eu vou começar mostrando aos poucos para vocês. As peças que eu trouxe para exemplificar essa aula são esses dois cestos, né? Dois tachos de madeira que eu gosto e tenho há muito tempo aqui no meu ateliê. Eu tinha começado a fazer esse trabalho há muito tempo, sei lá, uns 10, 12 anos talvez, e não terminei. E eles estavam sempre por aqui, né? E eu sempre pensava, não, preciso fazer, preciso acabar. E agora sim eles estão terminados, né? Esse aqui com tema romã, aqui avelãs e azeitonas, né? É um tacho para colocar frutas ou para colocar flores, né? Usar como cachepô, eu acho que fica bem bacana. E com um acabamento envelhecido, né? O envelhecimento ele foi feito aqui com o médio envelhecedor para dar a tonalizada, mas também com a pátina lixada, né? A pátina, ela dá a pátina lixada, né? Dá essa desgastada que fica tão bonito e a peça realmente fica com um estilo bem de envelhecida. E os motivos florais inspiram bastante, e os motivos, né, de frutas inspiram bastante. Eu acho que são peças que ficam bonitas para decorar e úteis e bacanas para a gente usar também. Então vamos primeiro fazer a pintura, né? A pintura básica, vou mostrar a pintura da pera e das cerejas para iniciar essa ideia, né, essa sugestão de hoje. Então eu vou começar pintando a folha, vou colocar os verdes na minha bandejinha. Naturalmente a gente trabalha com tons diferentes, né? Claro, escuro. Então aqui são 3 tons de verde, um claro, um médio e um mais escuro. E o branco, que eu vou usar também. Então eu começo pegando, né, um pincel médio, número 3, o verde que é o mais claro, e um pouquinho do verde médio. Vou virar aqui a folha para ficar na minha direção, tá? Fica mais fácil pintar e vou começar já dando uma leve sombreada. Na verdade, eu vou fazer a pintura em etapas. Primeiro, meio que preenchendo só o fundo e depois é que eu vou dar mais volume com sombra e luz, tá? Ainda enquanto tá úmido, é legal já ir dando uma realçada, né? Por exemplo, no tom médio. E eu vou deixar então secar esse verde e vou começar a pintura aqui da pera. Eu vou usar o amarelo ocre, esse aqui que é o telha, um tom mais avermelhado, né? E um pouquinho do marrom. Agora eu vou começar a preencher a cor da pera. Umedeço levemente o pincel só para a tinta espalhar um pouco mais fácil. Primeiro, ó, eu só tô com ocre e pincel redondo. Então, com o ocre ainda úmido, eu vou passar essa cor que é o telha, né, que é um tom intermediário, e vou aproveitar que o ocre está úmido e vou mesclar. E aproveitando que o ocre aqui ainda está úmido, ó, eu pego o ocre um pouquinho mais e o branco
tá? Um pouquinho do branco no pincel, para fazer do outro lado já uma leve luz, né? A parte mais clara da pera vai receber o branco. Então esse já é um princípio da pintura folk, né? Da pintura country, como o pessoal conhece, que é um método, vamos dizer assim, mais americano de pintar. Então essa é a primeira etapa da pera, eu vou deixar ela secar um pouco. Aí vou passar para a cereja. E as cerejas eu vou também trabalhar com 3 tons. Então um vermelho mais claro, um vermelho intermediário e um vermelho mais escuro. Começo com o vermelho mais claro e o intermediário, o vermelho médio, né? Pego aqui no pincel, vou cobrir a primeira cereja. Essa que está na frente, ela é mais clara. A segunda cereja é um pouco mais escura, então eu posso pegar a cor média, né, o vermelho intermediário e o vermelho mais escuro. Agora eu vou voltar nas folhas, tá? Aí eu já vou fazer a pintura um pouco mais definida. Então eu vou pegar o verde o médio, né, e o mais escuro, e vou fazer aqui a parte de sombra da folha. São pinceladas aqui mais carregadas, que a parte da folha aqui tem mais sombra. Pego o tom mais claro e agora vou dar uma leve mesclada. Vou fazer o mesmo a outra folha. Eu ainda vou continuar nas folhas, vou fazer nas laterais que estão mais claras, eu vou fazer a pincelada com o branco. O branco ele vai dar mais luz e na hora do envelhecimento ele é importante, porque ele é quem acaba destacando mais a pintura. A luz aqui é como se fosse um reflexo, embora seja na parte escura, tá? Eu venho com a pincelada de branco aqui, ó, sem cobrir totalmente o verde, mas na parte superior da folha. E aí, um pouco assim, bem levinho aqui embaixo. Aqui eu posso até mesclar um pouquinho mais. Do outro lado, a mesma coisa, só que o claro, então, é do lado oposto. Vamos voltar ali na pera, que ela já secou um pouquinho. Eu vou refazer, vamos dizer, realçar um pouco mais os contrastes, mas começo novamente com o ocre. O fundo já está preenchido, então ele vai cobrir mais. E eu mantenho a tinta levemente umedecida com água. Ainda com todos os tons, né, úmidos, eu vou pegar novamente o telha e vou realçar um pouco mais a sombra. Aqui, olha, eu já dou um movimento formando aquela parte da pera que é mais cheinha, né, a parte de baixo, que a pera tem uma parte mais estreita em cima e mais aberta embaixo. Então você já pode ir sugerindo, né, esse formato com um sombreado. Agora eu vou fazer a parte clara, a mesma coisa. Agora eu vou definir um pouco a parte de baixo, já escurecer um pouquinho, limpo o pincel, pego só a cor telha aqui embaixo, ó, onde tem onde a pera tem termina, né? Tem um cabinho dela. E
vou escurecer um pouquinho levemente aqui, em cima também. Ainda não totalmente, mas só já dando uma sugerida nas partes mais escuras. Volto com o vermelho mais claro e já pego o vermelho intermediário. Mesma coisa, já vou dando um certo volume conforme eu vou movimentando o pincel. Agora eu misturo o vermelho com o marrom, né? O vermelho mais escuro com o marrom e vou escurecer um pouquinho mais as partes que estão mais profundas das cerejas. Então é aqui onde sai o cabinho, da outra também, e a sombra dessa daqui eu vou realçar um pouco mais. Agora eu vou pegar um pincel liner. A tinta tem que ser mais diluída quando a gente trabalha com pincel liner, então eu vou molhar com água um pouco mais e vou fazer as nervuras da folha, vamos chamar assim, e definir um pouco melhor o motivo. Bom, agora, ainda com o pincel liner, o verde mais escuro e um pouco do marrom, eu vou fazer o cabinho aqui da pera. E das folhas também, da pera e das folhas. Agora eu vou pegar um pincel pata de vaca, que é esse pincel chanfrado de cerdas duras, e vou fazer umas luzezinhas, né, meio pontilhadas com a tinta branca, ó. Pega a tinta branca no pincel e aí dá umas batidinhas nas partes que você quer deixar mais luminosas. Esse tipo de efeito, como a gente vai lixar a peça para dar o acabamento envelhecido, ele não fica assim tão marcado. Agora parece bem intenso, mas depois quando envelhecer e lixar, ele vai ficar mais suave. Tá? Então agora é aguardar a secagem completa, né, da tinta para poder partir para o acabamento. Bom, a pintura já está terminada, né? Já secou, a tinta acrílica seca em poucas horas, de 1 hora, 2 horas, mas eu sempre gosto de deixar secando mais, tá? De um dia para o outro é o ideal. Com a peça já seca, a gente vai começar o acabamento. Então a primeira coisa é aplicar o verniz spray fosco, esse verniz fixador. Eu já até apliquei nessa peça, porque eu aplico lá na parte de fora do meu ateliê, né, por conta do spray. Mas eu já mostrei aqui para vocês como aplicar. O verniz sempre tem que ficar na posição vertical, né, a peça também, fazendo movimentos assim laterais, né, de um lado para o outro, para aplicar o verniz na peça toda. E por que a gente aplica o verniz, né? Qual é a importância? Ele dá uma selada na peça, ele fecha os poros e vai ajudar na hora que a gente aplicar o envelhecedor para a madeira não absorver demais o envelhecedor.
Então ele funciona como uma seladora. Ele seca super rápido, assim, uma aplicação 10 minutinhos já tá ok. Agora sim, a gente vai aplicar o envelhecedor, que vai dar a tonalizada na peça. O médio envelhecedor, ele tem várias cores, tá? Eu usei nessas peças aqui 2 tons, o marrom claro, que eu apliquei no cachepô verde, e o marrom madeira, que eu apliquei nesse outro que tá com tom de salmão, tá? Eu vou usar o marrom madeira agora. Existem outros tons, tem tom de verde, azul, tem o betume, que é a cor mais tradicional, né? Mas o marrom ele fica interessante. Eu vou colocar o envelhecedor aqui na bandejinha e um pouquinho do gel para matizar. O gel para matizar, ele é como se fosse um leve diluente do envelhecedor, ele vai retardar um pouquinho a secagem e facilita na hora de aplicar. Mas a gente não deve colocar muito não, é só um pouquinho, tá? Aí com um pincel de pelos bem macios, um pincel largo, né, uma trincha, você mistura o envelhecedor e o gel. Ele rende bastante, tá? Até nem precisava tudo isso para a plaquinha. Então, prepare aos poucos porque você não vai usar tudo isso. E aí você aplica, ó, na peça inteira, cobrindo tudo. Se você quiser usar nessa hora uma luva, é legal porque o envelhecedor ele tinge bem, pode manchar a mão, tá? Manchar a mão não, né? Ele suja mesmo. Se você não quiser ficar com a mão avermelhada. Bom, aí assim que você aplicou o envelhecedor, você vai pegar um paninho de malha, tá? Malha de camiseta é o melhor paninho para essa finalidade. E você vai passar na peça dessa forma aqui, ó. Você vai retirar o excesso, tá? Por isso que a gente aplicou o verniz embaixo, ele funciona, como eu falei, como uma seladora. Ele vai impedir que a madeira absorva demais o envelhecedor. E aí você consegue limpar desse jeito. Uma dica, esse acabamento ele fica sempre muito bonito em madeira natural, porque aí você pode seguir os veios da madeira, né, fazendo, ó, veja que o movimento que eu faço é no sentido dos fios, né, do fio da madeira. E aí fica bem interessante que na hora de lixar ele realça bem a madeira mesmo. As peças que eu tenho prontas aqui mostram muito bem isso. Agora a gente vai aguardar a secagem, tá? É importante deixar secar vamos dizer, de manhã para tarde ou de um dia para o outro para secar bem o envelhecedor. Bom, agora sim, né, com essa peça aqui que já está seca, eu vou finalizar, né, o acabamento envelhecido lixando, né? Depois de passar o envelhecedor e retirar o excesso, a gente ainda precisa lixar, acompanhando também o mesmo sentido, né, que eu apliquei, para realçar ainda mais a pintura. Esse acabamento lixando, ele fica bem envelhecido e suaviza bastante as pinceladas, né? Então aquelas marcas mais fortes da pincelada branca que a gente aplicou vão acabar sendo suavizadas, né, conforme a gente lixa, e vão realçar o volume da pintura. Olha, como vocês podem observar aqui, né, o branco, aquele brancão, ele não fica tão aparente assim, ele só destaca um pouquinho com o envelhecedor e com o processo de lixar, né, a pátina lixada. Claro que a peça inteira recebe o acabamento, eu fiz aqui só na parte de cima, e você vai lixando aos poucos, para não desgastar demais. Depois de lixar, ó, você limpa a peça, tira o pó, né, porque solta a poeirinha, e aí sim a gente finaliza com a cera em pasta incolor, tá? A cera em pasta, ela é importante porque ela impermeabiliza a peça. Então, ó, um pouquinho só da cera, um outro paninho limpo, você espalha, deixa a cera por uns 10 minutos, mais ou menos 15 minutos secando, e na sequência aí sim você aplica, você lustra, né, com uma flanela. Eu vou fazer aqui, mas o ideal é esperar.
que aí sim você vai observar que a peça fica bem lisinha, fica bem suave e ela fica protegida, ela fica impermeabilizada. Então, mesmo se tiver algum, né, cair algum líquido, alguma coisa, não vai estragar e não vai soltar também a pintura. A tinta acrílica fosca, aliás, ela é bem resistente, né? Então não tem problema estragar. O que não pode, naturalmente, é lavar a peça. Não é uma peça, a peça de madeira não é uma peça lavável, mas pode ser usada. E aí, então, vou mostrar aqui, né, o acabamento exatamente na peça, como foi feito, todo o processo, né, as frutas pintadas, o acabamento com o médio envelhecedor e a pátina lixada. Fica bem interessante e vocês notem, né, que diferente do modelo do prato, né, tem o prato que eu tô mostrando aí, que é a pintura mais americana mesmo, folk mais clássico americano. Aqui eu já dei uma misturada com um pouco do Bauer também, até a própria ideia, né, desse acabamento é um acabamento muito usado no Bauer. Então aí fica a diferença, é a mesma pintura de frutas, mas com duas opções, né? Ou esse mais envelhecido e com um acabamento mais gasto, vamos dizer assim, e o outro que tem um acabamento bem brilhante, colorido e intenso, né? Mas os dois acabamentos, as duas sugestões são válidas, são interessantes e a pintura que você pode aplicar em vários tipos de peças diferentes, não só nas que foram sugeridas aqui. Então acompanhe no canal outros passos, né, outras sugestões no meu blog também, não só aqui no canal de vídeos, mas no blog eu tenho vários passo a passos também. E semana que vem tem um vídeo novo aqui, como toda semana tem no Cores da Cris. Até lá!